Capítulo 2 Pedra Peculiar. Irmão Min, você realmente foi tirânico naquele momento, disse Lin Xiaodong com entusiasmo enquanto caminhavam pela estrada. Lin Min ficou quieto. As coisas que ele tinha dito naquele momento tinham soado grandiosas e impressionantes, no entanto, seria extremamente difícil para ele superar Juyan. A quantidade de esforço que ele seria obrigado a fazer seria colossal. Ele não tinha medo de trabalho duro ou dolorosamente, mas o mesmo não poderia ser dito para as lesões internas. Ervas medicinais eram necessárias para curar essas lesões e esses remédios eram indubitavelmente caros. Lin Xiaodong foi capaz de adivinhar no que Lin Ming estava pensando e disse: Irmão Min, tudo o que você precisa fazer é treinar duro. Quanto ao lado financeiro das coisas, eu vou cuidar disso para você. Pode ficar sossegado, mesmo que a posição do meu avô na família não seja alta, ainda não é algo para se zombar. Conseguir algumas centenas de taéis de ouro não é impossível para mim. Lin Min parou de andar e virou-se para olhar Lin Xiaodong cara a cara. Na vida encontramos muitos amigos, mas aqueles que oferecem ajuda em momentos de necessidade são raros. Entre irmãos, agradecer seria hipocrisia. No entanto, Lin Min ainda parou e disse em tom sério: Xiaodong, obrigado. Basta, pare com isso. Isso é demais para mim. Eu não sou alguém que almeja grandes coisas na vida. Me inscrever no teste de entrada para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios é simplesmente uma maneira de proteger a reputação do meu pai. Irmão Min, eu acredito em você. Depois que você se tornar um mestre no futuro, você deve ajudar a proteger um pouco a minha bunda, hahaha. Lin Min deu um sorriso cordial e riu. Hein? Com um irmão como você, eu definitivamente perseverarei no caminho marcial. Quando Lin Min retornou à pousada, já era noite. Este era o quarto que ele tinha alugado por um determinado tempo. Do dia em que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios iniciou as inscrições para o teste de entrada até o dia de sua avaliação, todas as pousadas e pensões dentro da cidade da Fortuna do Céu estariam cheios. A taxa de aluguel, sem dúvida, aumentaria em torno de 50%. Assim, muitos candidatos escolheram alugar um quarto. Naturalmente que não era uma opção barata. Lin Min tinha alugado um único quarto de apenas 10 metros quadrados, muito simples. Assim que ele estava prestes a começar sua meditação sobre a cama, alguém bateu na porta. Lin Min abriu a porta e viu a proprietária ali parada. A proprietária era uma mulher de 50 anos com um corpo um tanto obeso. O rosto da proprietária era normalmente feroz e áspero, mas hoje ela estava ostentando um sorriso agradável enquanto o olhava, fazendo Lin Min sentir que algo estava errado. Proprietária, há algo errado? Este pequeno companheiro, me desculpe, mas você pode, por favor, desocupar este quarto. Hein? Lin Min franziu o senho. Por quê? Desculpe, mas eu aluguei este quarto, uma áspera voz masculina interrompeu. Lin Min virou e se deparou com um homem com umas enormes orelhas de macaco entrando pelo corredor. O homem estava sorrindo de uma maneira aparentemente brincalhona. Olhando para ele por um momento, Lin Min o reconheceu como um dos subordinados que estava seguindo Juyan e o outro jovem. Parecia que ele era o subordinado do outro jovem. Naquela época, o outro rapaz ficou calado e só olhou para Lin Min e Lin Xiaodong com uma expressão de desprezo. Sem dúvida, o jovem estava tentando agradar a Juyan enviando seu próprio subordinado para causar problemas para Lin Min. Tudo o que ele precisava fazer era oferecer uma taxa de aluguel várias vezes maior do que Lin Min havia pago, e a proprietária, naturalmente, estaria disposta a forçá-lo a sair. Atualmente, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios estava realizando seu evento de registro, tornando muito difícil de encontrar um local de habitação. Encontrar outro lugar para alugar era algo mais fácil de dizer do que fazer, mas mesmo se o fizesse, não havia nenhuma garantia de que este subordinado não apareceria para causar problemas para ele novamente. O rosto de Lin Min tornou-se duro, e ele olhou friamente para a proprietária. Nós tínhamos concordado que eu estaria alugando este quarto por 5 meses. Também paguei os 5 meses de aluguel antecipadamente. Ainda há mais 3 meses até o prazo final. Mas você quer que eu vá embora agora? A proprietária sorriu, desculpando-se. Isso, naturalmente, eu estou ciente disso. Que tal isso? Vou devolver o valor do aluguel dos 3 meses restantes para você. O que acha? Ah, devolver-me os 3 meses de aluguel? Você tem a mente fria e calculista. A raiva de Lin Min começou a ferver. Se esta proprietária tivesse sido forçada a expulsá-lo devido à pressão da outra pessoa, então Lin Min simplesmente teria deixado isso para lá. No entanto, suas atuais palavras e ações o deixaram furioso. Ei, do que você está falando? Nós só falamos sobre isso e não assinamos nada. Este quarto é meu, eu que escolho a quem alugá-lo. Considerando o status da cidade da Fortuna do Céu como a principal cidade do Reino da Fortuna do Céu, todos os proprietários aqui têm um sentido subconsciente de superioridade. Para eles, todos aqueles que vinham do exterior são apenas camponeses, eles olhavam para baixo, falando em tom de desdém com eles. Além disso, este homem ao lado dela era obviamente alguém enviado por uma família rica e poderosa. Com alguém como ele apoiando a proprietária tornou-se mais corajosa.
Neste momento, o homem com orelhas de macaco riu arrogantemente. Se você é sensato, então saia imediatamente. Vou dizer-lhe outra coisa. Esse jovem mestre tem seus olhos em você. Mesmo se você conseguir encontrar outro lugar para alugar, eu ainda serei capaz de expulsá-lo também. Dentro destes 3 meses antes do teste de entrada para o Palácio Marcial dos 7 Mistérios começa, você deve apenas ficar na sua e dormir nas ruas. Haha. O homem riu. Para aqueles que nasceram dentro do círculo das elites, era natural que formassem um arrogante senso de superioridade. No entanto, mesmo quando eles estavam expressando sua arrogância, eles ainda mantinham um certo tom de elegância ao falar, assim como Julian. Esta pessoa que estava diante dele, por outro lado, estava revelando uma forma de arrogância nua, uma característica daqueles valentões que só podiam depender dos outros. Lin Ming olhou fixamente para o homem com orelhas de macaco, seus olhos ficando mais frios a cada segundo. O que você está olhando? Você está pensando em me bater? Deixe-me dizer-lhe, o meu jovem mestre é o segundo filho do senhor do exército de defesa da cidade da Fortuna do Céu. Se você se atrever a bater em mim, então este jovem mestre... Suma, Lin Ming gritou e lançou um soco, golpeando o homem diretamente no nariz. Com um "pem", o homem voou para fora seguido por uma série de sons de itens quebrando. Depois disso, o homem caiu sobre uma pilha de detritos em meio a móveis quebrados e vasos, seus cabelos desgrenhados e seu rosto pingando sangue. Um punho capaz de entalhar a árvore de ferro atingiu o homem diretamente no rosto. O resultado já poderia ser imaginado, o nariz do homem tinha afundado totalmente para dentro. A proprietária ficou chocada, seus olhos piscaram por vários momentos antes dela gritar de repente: "Socorro! Assassinato!" A proprietária correu para fora, mas suas pernas gordas foram incapazes de se moverem corretamente, e por conta disto ela caiu no chão com um plop. Lin Ming deu um passo em direção ao homem com orelhas de macaco. Mesmo que o primeiro estágio do treinamento corporal fosse apenas o início do cultivo do caminho marcial, não era de modo nenhum algo inútil. Afinal, muitas pessoas dentro da cidade da Fortuna do Céu eram incapazes de treinar as artes marciais. Lin Ming, por outro lado, possuía um bom talento. Fora que ele estava trabalhando muito duro. Entre 1000 pessoas com o mesmo nível de talento, pode ser difícil encontrar até mesmo uma com o mesmo nível de força que ele. Quanto a este homem, ele era simplesmente um subalterno, e não precisou de muito esforço para Lin Ming lidar com ele. O homem continuava a gemer, ele nunca imaginou que Lin Ming realmente iria bater nele. Ele levantou um dedo manchado de sangue e apontou para Lin Ming. Você ousa me bater, você está acabado. Eu não sei o que acontecerá comigo, mas eu sei que é você quem está acabado. Lin Ming deu um chute no abdômen do homem, fazendo-o gritar miseravelmente. Mais uma vez, ele voou para fora. Só que desta vez, ele derrubou a porta e acabou sendo chutado por todo o caminho para fora da casa. Lin Ming não disse nada. Ele voltou para seu quarto, arrumou seus pertences e foi embora. A casa inteira havia sido reduzida a um estado de confusão, fazendo com que sangue escorresse do coração da proprietária. Ela disse timidamente: Você não pode sair assim, você me deve uma compensação. Lin Ming parou de andar, ele se virou para encarar a proprietária que estava caída no chão como uma almôndega humana. Ele perguntou: compensação? Compensação, compensação. A voz da proprietária começou a perder sua força. Ela sentiu como se o olhar do jovem diante dela fosse como uma janela dos 9 abismos infernais, fazendo-a estremecer. Sem dizer nada, Lin Ming perfurou as paredes com seu punho, a energia penetrou e se espalhou pelas paredes de tijolos da casa, fazendo toda a casa estremecer e poeira cair do teto. A proprietária gritou e desmaiou. Lin Ming pegou sua bagagem e saiu da casa sem sequer olhar para o homem desmaiado. Lin Ming estava bem ciente de que depois de espancar esse homem, a pessoa por trás dele nunca deixaria esse acontecimento ficar por isso mesmo e certamente tentaria lhe trazer alguns problemas. No entanto, Lin Ming não tinha arrependimentos. Como homem, havia uma necessidade de suportar este episódio. Se a pessoa que tivesse vindo hoje fosse um artista marcial, Lin Ming não teria agido como agiu e teria escolhido tolerar a situação. Era algo que teria quer ser suportado. No entanto, aquele que apareceu diante dele era um subalterno sem valor, alguém que só podia depender do apoio de seu mestre. Se Lin Ming tivesse de tolerar o que esse tipo de pessoa tinha a dizer, então qual seria o motivo de aprender artes marciais? Isso era simplesmente incompatível com o caminho marcial dentro do coração de Lin Ming. Assim, Lin Ming deixou o bairro. Depois de um tempo, ele colocou a mochila no chão e começou a pensar em como resolver seu problema de moradia. Todas as pousadas estavam cheias, além do mais, os preços também eram muito caros para ele. Mesmo que não tivesse nenhuma objeção a dormir na selva, Lin Xiaodong provavelmente falaria mundos e fundos e insistiria em levá-lo para sua própria moradia. Se Lin Ming fosse aceitar e o segundo filho do senhor do exército enviasse seus homens para lá, até mesmo Lin Xiaodong teria que deixar de dormir em sua casa, acompanhar Lin Ming e dormir nas ruas. Além de que Lin Ming tinha acabado de provocar um problema perigoso, não havia garantia de que o segundo filho do senhor do exército não enviaria alguns assassinos. Nos olhos dessas pessoas, fazer com que outros se tornassem aleijados não era grande coisa. Lin Ming não queria trazer esse tipo de problema para Lin Xiaodong. Se esse for o caso, então para onde eu poderia ir?
Depois de refletir sobre isso, Lin Min finalmente pensou em um lugar, o mais luxuoso estabelecimento de jantar na cidade da Fortuna do Céu, o pavilhão Minchuan. Os consumidores do pavilhão Minchuan eram todos da mais alta classe. Além disso, eles também possuíam um forte fundo. Com uma base tão forte de poder, um mero segundo filho do senhor do exército não poderia fazer nada contra eles. A razão de Lin Min querer ir para o pavilhão Minchuan era, obviamente, não gastar dinheiro para alugar um lugar. Ele estava indo lá para tentar conseguir um trabalho. Os pais de Lin Min dirigem um restaurante, era um fato que Lin Min era capaz de cozinhar, o sabor de sua comida era muito bom também. No entanto, ele não era presunçoso o suficiente para pensar que ele poderia competir com os cozinheiros da cidade da Fortuna do Céu. Afinal, seu forte não era a área da culinária. O pavilhão Minchuan, como sempre, permanecia brilhante e iluminado quando Lin Min chegou. Este é o estabelecimento com o melhor negócio na cidade da Fortuna do Céu. As roupas de Lin Min eram muito ordinárias, fazendo com que todos os que o viram entrar no estabelecimento o olhassem com uma expressão estranha. Uma pessoa usando este tipo de roupa normalmente seria incapaz de comer dentro deste grande estabelecimento. Além do que, havia também o fato de que Lin Min era apenas um adolescente de 15 anos. Mesmo assim, o garçom foi educado quando ele perguntou: "Irmãozinho, você está aqui com seus pais?" Lin Min balançou a cabeça e respondeu: "Estou aqui para conseguir um emprego." Ouvindo isso, o garçom franziu o senho. Que tipo de trabalho poderia fazer um mero garoto de 15 anos? Aqui, exigiam-se beldades de pelo menos 18 anos de idade ou homens bonitos que tinham pelo menos 20 anos de idade. Quanto a cozinhar, que tipo de comida uma criança de 15 anos poderia produzir? Vá embora, não cause problemas aqui. O garçom acenou sua mão impacientemente. Eu realmente posso trabalhar, deixe-me entrar na cozinha para tentar. O garçom perguntou com uma voz infeliz: "O que você pode fazer?" Lin Min sorriu e respondeu: "Desossagem." "O quê?" O garçom ficou atordoado. Desossagem é um tipo de trabalho pouco reconhecido, e nem todos os restaurantes tinham tal função disponível. Este trabalho exigia que o aparador de carne cortasse a presa ou os animais caçados em pedaços ao retirar seus ossos. Um desossador de carne de nível mestre poderia cortar uma vaca com facilidade e habilidade. Um desossador de carne de nível bom também poderia cortar uma vaca, mas exigiria uma troca de faca a cada ano. Existiam até mesmo alguns desossadores de carne que precisam mudar suas facas uma vez por mês, sua eficiência envolvida era baixa, e precisavam de meio-dia para cortar uma vaca. Quanto ao pavilhão Minchuan, seus ingredientes não são carne de vaca, mas carne bestas viciosas. A carne das bestas viciosas é deliciosa, mas suas escamas, pele, ossos e tendões são excepcionalmente resistentes. As pessoas comuns teriam que se esforçar muito para desossar uma pequena parte dela. Mestres de artes marciais, por outro lado, não estariam dispostos a se rebaixarem para fazer tal tipo de trabalho. Mesmo que eles estivessem dispostos, alguém que não entende como os músculos, ossos e tendões se juntam, não seria capaz de fazê-lo. Usar somente força bruta no processo de corte faria com que ele perdesse seu delicioso sabor. Desossar foi o primeiro contato de Lin Min com o caminho marcial. Dentro do restaurante de seus pais, ele treinou o processo de desossa todos os dias durante os últimos 10 anos. Era um trabalho muito cansativo. Lin Min nunca se considerará um gênio do caminho marcial. Tudo de que ele poderia depender era do seu próprio trabalho duro e continuar sempre treinando. Foi assim que conseguiu formar sua sólida base marcial, cortando com a faca, dando corte após corte dentro da cozinha. O garçom foi incapaz de afugentar Lin Min e acabou por levá-lo para a cozinha. "Irmã Lan, este irmãozinho está solicitando trabalhar como um trabalhador de desossa." Trabalhador de desossa? Dentro da cozinha do pavilhão Minchuan, uma bela mulher por volta de seus 20 anos, usando um lindo vestido, avaliava Lin Min, observando a roupa lisa em seu corpo e a mochila que carregava o que o fazia parecer um refugiado. Ela franziu o senho e então falou de uma maneira insatisfeita para o garçom que trouxe Lin Min para dentro. "O que você está fazendo? Trazendo qualquer pessoa para a cozinha. Dong Zi, dê-lhe um pouco de prata e mande-o embora." Obviamente, esta bela mulher considerava Lin Min como uma criança aflita. Quanto ao garçom repreendido, seu rosto estava amargo. Na verdade, ele tentou empurrar Lin Min para fora, mas descobriu que as pernas de Lin Min pareciam ter crescido raízes e eram imóveis. Um jovem se moveu para afastar Lin Min. No entanto, nesse momento, sentiu de repente que suas mãos haviam se tornando mais leves. Ele olhou atordoado enquanto Lin Min tinha de alguma forma retirado a faca de desossa que estava segurando. Antes que o homem chamado Dong Zi pudesse entender o que tinha acontecido, Lin Min disse: "Não estou aqui para pedir dinheiro. Irmã, primeiro veja a minha habilidade, depois vocês poderão me colocar para fora." A bela mulher ficou um pouco surpresa, parecia que este garotinho tinha alguma experiência na função. Ela deu uma olhada em Dong Zi e disse: "Como você é inútil, não consegue nem mesmo lidar com um garotinho. Vá no armazém e traga um porco." Depois disso, ela se virou para Lin Min e disse: "Se você puder completá-lo em 1 hora, então eu vou permitir que fique no pavilhão Minchuan." Dong Zi sabia que ele tinha perdido e virou-se vergonhosamente para pegar o porco. No entanto, Lin Min o interrompeu. "Não precisa, vou fazer com aquela besta."
Lin Ming disse, apontando para uma besta dracônica escamada. A bela mulher ficou surpresa. A besta dracônica escamada era uma besta viciosa de nível 2 cujo corpo estava cheio de músculos. Esses músculos são extremamente resistentes e podem resistir até aos ataques de espadas normais. No entanto, usando certas ervas e cozinhando ele durante 3 dias e noites iria produzir uma grossa sopa com um delicioso sabor. Para esse tipo de besta viciosa, mesmo um mestre desossador teria dificuldade em cortá-la. Esse garoto era louco. Você está brincando? Esta besta dracônica escamada vale mais de 100 de taéis de ouro. Como você planeja nos pagar se você acabar arruinando ela? Dong Zi falou em descontentamento. Ele ainda estava infeliz com a forma que Lin Ming pegou sua faca. A bela mulher olhou para Dong Zi e disse, arruinar esta besta. Você acha que tem o que é necessário para arruiná-la? Dong Zi de repente se viu sem palavras. A besta dracônica escamada não é a mesma coisa que porcos, vacas ou ovelhas. Pessoas comuns não seriam capazes de penetrar suas escamas mesmo com uma faca. Arruiná-la não era algo que as pessoas normais poderiam conseguir fazer. A mulher virou-se para encarar Lin Ming e disse, eu vou deixar você cortar. Lin Ming balançou a cabeça concordando e pegou a melhor faca de desossa da cozinha. Ele só cortou a besta dracônica escamada 2 vezes, e em ambas as vezes foram durante o aniversário de algumas figuras importantes na família Lin. Afinal, bestas viciosas não eram algo que uma pessoa comum pudesse comprar. Respirando fundo, Lin Ming acariciou cuidadosamente as escamas da besta dracônica escamada, sentindo onde estavam as suas veias. Este processo tomou o tempo de que uma vara de incenso leva para queimar. Em sua mente, ele formou um diagrama das veias. Comparando com o diagrama da besta dracônica escamada que ele cortou anteriormente, desta forma ele confirmou que estava correto. Enquanto esperavam, algumas pessoas ficaram impacientes e finalmente perguntaram, o que você está fazendo? Por que você não está cortando? Pare de tentar ser misterioso e simplesmente corte. Era natural que essas pessoas ficassem impacientes. Um adolescente de 15 anos que dizia ser capaz de desossar uma besta viciosa de nível 2, para eles isso só podia ser uma brincadeira. Lin Ming se fez de surdo para essas perguntas. Ele pegou a faca, seus olhos ficaram extremamente concentrados. Para ele, o processo de desossa era o equivalente a uma sessão de treinos. Depois de confirmar o diagrama das veias, Lin Ming finalmente começou. Ele não usou um machado ou uma faca de abate, ele só usou força para manejar a faca de desossa. Nas mãos de Lin Ming, esta faca comum se transformou em uma arma excepcionalmente afiada. A faca penetrou e as escamas da besta dracônica escamada foram cortadas. Observando o que estava acontecendo, as pessoas que questionavam imediatamente fecharam a boca. Este feito sozinho teria exigido uma força de pulso de pelo menos 300 jin, 181,4 kg. Para eles, esta façanha de desmembrar uma besta dracônica escamada normalmente exigiria machados ou serras. A ponta da faca atravessou a abertura das veias, cortando-a suavemente como se estivesse cortando papel. Todo mundo só podia ouvir os sons de chua-chua, antes que os músculos brancos da besta dracônica escamada fossem revelados. Olhando para a facilidade com que Lin Ming estava cortando, o homem chamado Dong Zi esfregou os olhos. Ele suspeitava que houvesse algo de errado com seus olhos. Esta criança estava realmente cortando uma besta dracônica escamada? Lin Ming se movia graciosamente. Ocasionalmente, alguns tendões inevitáveis interrompiam seu trabalho. Quando isso acontecia, ele usava força bruta para puxá-los para fora. Assim, ele acabou usando menos tempo do que estabelecido para cortar a besta dracônica escamada em pedaços. Ao lado dos pedaços de carne, fileiras de costelas foram colocadas em ordem. Estas eram a parte mais valiosa da besta dracônica escamada. Os comprimentos destas costelas eram todos consistentes, mostrando quase nenhuma perda durante o processo. Essa cena fez com que todos fossem surpreendidos. O que Lin Ming tinha feito pode parecer fácil, mas todos aqui sabiam que o desmembrar de uma besta dracônica escamada exige um enorme planejamento, exigindo cerca de 5 homens fortes para trabalhar em conjunto por cerca de meio dia. No entanto, esse adolescente só tem um rosto um pouco avermelhado depois de concluir a tarefa. Julgando por sua aparência, cortar um pouco mais não seria um problema. Como já era noite, o pavilhão Ming Xuan já não estava tão movimentado, permitindo que muitos de seus membros da cozinha pudessem assistir calmamente a cena se desenrolar. Então, Lin Ming colocou a faca e perguntou, posso trabalhar aqui agora? Meu horário de trabalho não deve exceder 4 horas e meu salário mensal é de 5 taéis de ouro. Mais uma coisa, você precisa fornecer comida e alojamento para mim, I'm so sorry. A linda mulher refletiu sobre isso por um momento antes de acenar com a cabeça. Combinado. As condições de Lin Ming não eram pouca coisa, no entanto, valeria a pena. A julgar pela velocidade que Lin Ming tinha mostrado anteriormente, muitas coisas poderiam ser feitas dentro de 4 horas. Mais importante ainda, seu trabalho foi altamente eficiente, causando pouca perda dos ingredientes-chave. Assim, Lin Ming começou a trabalhar para o pavilhão Ming Xuan. As 4 horas que ele passava lá não eram perdidas porque também era uma forma de treinamento para ele. Socar troncos de árvores era uma forma de treinamento em força bruta, enquanto desossa era uma forma de treinamento de precisão.
Nessa mesma noite, Lin Ming permaneceu no armazém e desmembrou 3 bestas viciosas de nível 1. Depois de ter feito isso, seu corpo inteiro estava encharcado de suor, e seus braços estavam sentindo muita dor. Ele preparou-se para cortar o último antes de se dirigir para sua cabana para descansar. Este último, ele escolheu outra besta viciosa de nível 2, o pangolim de carapaça dourada. Esta besta viciosa tinha dentes que poderiam esmagar pedras e perfurar através de uma montanha como se fosse tofu. Devido ao fato de ter consumido muita energia de origem do céu e da terra mais cedo, Lin Ming teve que exercer uma grande dose de força para cortar o abdômen escamado do pangolim de carapaça dourada. A razão de ele ter escolhido este pangolim de carapaça dourada era para forçar-se a superar seus limites. Depois de cortar as escamas, seu trabalho se tornou muito mais fácil. A faca deslizou pela abertura entre os músculos do abdômen do pangolim de carapaça dourada. No entanto, foi neste momento que Lin Ming sentiu a faca sendo bloqueada. Ele sentia como se a faca tivesse encontrado algo duro. Ossos? Não. A área central do abdômen não tem ossos. Se não era isso, então poderia ser rochas? Não, o pangolim de carapaça dourada pode ocasionalmente engolir pedras, mas as pedras teriam sido esmagadas em pedacinhos e mesmo que não fossem esmagadas em pedacinhos, o poderoso ácido no seu estômago iria corroê-las. Uma pedra tão grande não poderia continuar a existir por dentro, poderia ser núcleo interno? Pensando nessa possibilidade, Lin Ming ficou animado. Um núcleo interno de uma besta viciosa de nível 2 era um item valioso. Mesmo que ele não o vendesse, ele poderia consumi-lo, trazendo uma considerável quantidade de benefícios para seu corpo. Lin Ming colocou um par de luvas e cuidadosamente recuperou o rígido item, evitando o ácido do estômago. Olhando para ele, Lin Ming ficou desapontado. Era um objeto de forma quadrada, o que significava que não era um núcleo interno, porque os núcleos internos eram todos de forma esférica. Realmente se parece com uma pedra, mas há algo peculiar nessa pedra. O cubo acinzentado parecia ter sido bem cortado, com cantos precisos. Além disso, as 6 áreas da superfície do cubo foram gravadas com inscrições de cor preta, dando-lhe uma aura misteriosa. Metal? Lin Ming observou cuidadosamente. Não parecia ser de metal, nem parecia ser de pedra. Talvez seja uma forma de jade? Obrigado por nos acompanhar.